O que é que você vê que as empresas ainda mais erram em relação ao direito do consumidor? Vamos começar com as placas? Vamos. 2 pontos aqui com relação às placas, né? É obrigatório você dizer no seu estabelecimento em local visível que tem uma cópia do livro de defesa do consumidor. Isso aí é fundamental, você tem que ter essa cópia. E outro documento que você tem que ter comunicado numa placa também é que você tem um livro de reclamação do consumidor. Né? Esse livro, inclusive, tem que estar registrado no DECOM, com a indicação de que foi aberto lá, uma cópia da notificação precisa. Uma fica com o consumidor, outra no próprio livro, e outra, obrigatoriamente, o estabelecimento tem que encaminhar para o DECOM para análise. Mas o consumidor, a gente tem que partir da premissa que o consumidor precisa ser amplamente informado sobre as situações que acontecem na casa. Está na nossa pauta para a gente conversar daqui a pouquinho, mas... A gente pode ir já incluindo aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, cobrança de gorjeta. Precisa estar identificado qual é o percentual da gorjeta, como é a repartição. Isso de forma evidente para o consumidor. Então, tem que estar essa informação no cardápio. É interessante que haja uma indicação disso, inclusive na entrada do estabelecimento, dizendo que faz a cobrança da gorjeta. A questão do cover artístico é outro tema que a gente colocou, né, para a pauta de hoje. O cover artístico precisa ser divulgado, tem lei estadual que estabelece que precisa ter uma placa, inclusive, dizendo que o estabelecimento cobra o cover artístico. E o valor, né? E o valor. Sim. E quanto desse valor está sendo repassado para o artista que está se apresentando. Então, o consumidor tem que ser amplamente informado sobre essas situações. Então, se ele chegar e não tiver a placa, ele pode se recusar a pagar. E se tiver a placa, ele não tem como se recusar a pagar. Não. Do couvert, não. A gorjeta, sim. A gorjeta é opcional. É opcional. Né? Em qualquer hipótese é opcional. Agora, se você vai cobrar, é obrigatório que esteja isso declarado de forma evidente para os consumidores, em cardápios, totens de mesa, na entrada do estabelecimento, faz essa sinalização. Com relação ao couvert, precisa obrigatoriamente ter placa.